chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Muito bom dia para você, obrigado pela audiência, pela companhia. Você aqui na Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho da audiência. Júnior Correia está aqui hoje, é dia dele, falar, conversar com a gente. Juninho, tudo bem? Tudo bom. Veio de azul, azul é cor do PSDB? Não, é PL também. É PL, PL também tem azul, tem azul. Tá tudo azul bem? Vermelho, agora é azul e amarelo, verde também. Tá tudo bem? Tudo bem, claro. Aquele encontro com o Bolsonaro na capital, como é que foi? Aliás, muita gente me cobrando o seguinte, que você deu um churrasco para Bolsonaro na sua casa, no seu sítio ali, sem seu pai, e você não convidou ninguém. Não. O pessoal cobrando demais. Pô, Juninho não chamou a gente. Bolsonaro veio no churrasco aqui no sítio. Aqui ele não chamou, não avisou ninguém. Nossa, a quantidade de gente que mandou mensagem para mim e falou assim, Juninho, o homem teve em Cachoeiro, você não falou nada com a gente. Eu falei, não, ele não teve em Cachoeiro, gente. Ele teve lá em Vitória, no sítio do Magno. O churrasco realmente aconteceu, mas lá em Vitória. O churrasco aconteceu. Tanto é que, até então, o Bolsonaro chegaria na sexta-feira. Uhum. Só que aí, em cima da hora, o senador falou que ele chegaria na quinta-feira. Quando eu falo em cima da hora, sim, foi na quarta-feira de tarde. Uhum. Que o Bolsonaro estaria chegaria em Vitória na quinta-feira e que faria, aí convidou meu pai e minha mãe, obviamente, né? E não foi aqui, foi lá em Vitória. Uhum. Tanto que ele falou assim, o segredo é absoluto, você não pode falar para ninguém. Uhum. Você está falando aí da equipe do Magro. O Magro falou o Magro pessoalmente. Entendi. Você não pode falar para absolutamente ninguém porque é uma questão de segurança. Uhum. Porque, se fala para um, e esse um às vezes não aguenta, solta para a esposa. Aí a esposa não aguenta e fala para a vizinha. Daí a pouco isso toma proporção. E assim, lá no sítio dele, é um lugar bem, bem distante. Se as pessoas soubessem, elas poderiam invadir assim, fazer um aglomerado. E qualquer coisa de segurança, cara, não sai. Sim. Então, assim, para evitar qualquer tipo de problema, foi feito assim, segredo absoluto. Então, nossa, eu queria ter contado para muita gente, eu queria ter chamado muita gente para poder. Lá, né? Queria, pô. Tem muita gente que tá junto com a gente, assim, no dia a dia, trabalhando ali. Sim. Só que eu não pude, né? Porque, na verdade, não era um churrasco exatamente meu. Era um churrasco do senador. Né? A única coisa que o senador fez foi o que ele sabe bem fazer. O que o senador pedia carne, a linguiça. Levar a melhor linguiça do Brasil lá. Ele falou, você traz a linguiça com frio aí, porque tem que botar o homem para experimentar, né? Então foi isso. Aí o Jussi levou abacaxi de Marataízes. Então, assim, foi bem fechado. Né? Foi para 50, 60 pessoas, mais ou menos. Fechadinho. Bem fechadinho. Um negócio feito em segredo. Isso. Questão de segurança mesmo, né? Questão de segurança. E aí muita gente ficou chateado que eu não pude contar, mas eu não pude contar. Eu não pude. Ele ainda foi bem enfático, não pode contar. Falei, tá bom, eu respeito muito a hierarquia e as ordens, sabe? Se a pessoa me fala que eu posso fazer algo, eu posso fazer. Se a pessoa fala que eu não posso fazer, acabou, não posso fazer. Quando a gente fala colocar em risco, a gente fala colocar em risco, não quer dizer que segurança, não quer dizer que alguém vai chegar lá armado, vai dar um tiro, não, só uma quantidade de gente, e às vezes até de aliado, sem... Tem que pensar o seguinte, às vezes, por algum motivo, sei lá, alguém passa mal, vamos colocar aqui, vai aquele aglomerado de gente, uma pessoa que na emoção passa mal. A pessoa passou mal, como é que você vai dar ali assistência para a pessoa se tem muito aglomerado? Mas o encontro foi importante? Foi muito bom. Assim, foi mais descontraído, né? Pelo menos o do churrasco foi bem descontraído. Foi uma conversa mais casual ali, não teve uma conversa política em si, muito de estratégia. De oficial teve a comenda que ele recebeu na Assembleia. Ele recebeu a comenda do Domingos Martins e recebeu o título de cidadão capixaba, né, Espírito Santense. E a dona Michele, a primeira-dama, ela teve um café da tarde na sexta-feira, também um evento fechado para algumas mulheres, presidentes do PL Mulher, algumas que foram pré-candidatas nas outras eleições, né? E no sábado que teve o evento do PL Mulher, que mais aberto, vamos colocar assim, porque teve uma inscrição para homens e para mulheres, e aí ele teve uma participação também no sábado, depois foi embora.
Mas a agenda dele, ela foi uma agenda assim, ele chegou na quinta-feira, foi no restaurante, foi no churrasco, dormiu, na sexta-feira de manhã estava numa padaria, almoçou no Bacana, recebeu homenagem, de noite foi em outra pastelaria, então assim, foi corrido o tempo todo, né? Sim. É importante para ele manter essa popularidade, sabe? Porque sim. Depois das eleições, ficou aquela coisa assim, bom, será que Bolsonaro perdeu o apoio? Porque era comum as pessoas no passado ou pensarem, ou às vezes acontecia isso mesmo. A pessoa que perdia, ela acabava perdendo um apoio para o cara que ganhou, por uma questão assim, então já que ele está no poder, então vamos... Só que não, no caso dele não. Ele, mesmo passando pelo resultado da eleição, ele mantém uma popularidade muito grande. Então, ele faz questão de manter essa popularidade ainda ativa, né? Isso foi importante, porque o Espírito Santo foi um estado que descarregou muito voto nele. Foi um estado assim que, no primeiro e no segundo turno, a variação de voto foi muito pequena, porque já no primeiro turno o povo foi muito eleitor dele. Então, acho que isso tudo é importante para a gente poder, politicamente, manter aceso, né? Exatamente. Você acha que, a exemplo da cobrança que tem com você, pessoal daqui de Cachoeira cobrando de você, por que não avisou, por que você não falou, para ir no churrasco também e tal, o eleitor, aquele que é apaixonado por ele, fica meio que decepcionado com a questão mais fechada ou não? Eu acho que aquelas pessoas... Compreende? Eu acho que o eleitor, no geral, ele entende que quando acontece isso e às vezes ele não tem oportunidade, não é por maldade, mas é por circunstâncias. Eu entendo também que aquelas pessoas mais próximas possam, às vezes, pensar algo, mas depois que a gente explica, a pessoa entende também. Não a pessoa precisa entender, porque ele sempre passou a imagem de alguém no meio do povo, sem segurança e tal, mas tudo tem uma estratégia de segurança. Aquele sistema de motociata que acontecia, aquilo tem todo um sistema. Era um esquema, Tanto que o pessoal fala assim, ele vai fazer motociata. Depois que ele saiu do governo, não tem como mais ele fazer motociata, porque antes ele tinha um GSI, ele tinha um aparato de segurança todo em torno dele por ser presidente da República. Então, agora que ele já não ocupa de fato o cargo, a segurança dele é uma segurança muito menor, porque é uma segurança de ex-presidente. Ele estava com a segurança dele, só que é a segurança de ex-presidente. Então, é uma segurança menor, ele não consegue controlar. Por isso que, às vezes, mas Juninho, ele foi na feira em tal lugar, ele foi na padaria, ele foi num restaurante, beleza, mas ele foi sem avisar. Ou seja, se alguém quiser fazer algo, você desarticula essa pessoa. Exatamente. Porque se você avisa com muito tempo com antecedência, o cara consegue se preparar para poder... Alguém que quer fazer uma maldade, né? Para poder fazer alguma coisa de errado, fazer um protesto. Então, quando você vai em cima da hora, a desarticulação do outro lado é maior, né? Então, tudo é pensado. Tudo é pensado. Aí, quando o Magno falou com você, olha... Não avisa para ninguém, não fala para ninguém, porque vai ser um negócio para 30, 50 pessoas. Aquilo tudo foi pensado, aquilo não foi pensado, né? Aquilo, eu imagino que essa orientação partiu da segurança dele, ou seja, da segurança do Bolsonaro. Eu lembro, Parraro, que eu já estou sabendo dessa possível vinda dele desde aquela última vez que eu fui lá com o hospital infantil, lembra? Então, naquela lá a gente já sabia que a dona Michele viria, aqui no Espírito Santo, nessa data. Quando eu estive lá, no gabinete do Bolsonaro também, enquanto eu estava conversando com o Bolsonaro, o Magno estava no canto conversando com o segurança do Bolsonaro. E aí o Gilvan teve um determinado momento que ele falou assim, presidente, você vai para o Espírito Santo com a Michele? Aí ele falou assim, não sei, eu não costumo participar, porque eles iam gravar um vídeo, e o Bolsonaro falou assim, eu prefiro não gravar vídeo para o PL Mulher, porque quando eu não vou, as pessoas criam expectativa e eu frustro. Então, até então, ele não sabia se iria ou não. Quando ele terminou de falar, o Magno falou assim, não, presidente, acabei de combinar aqui, você vai, nós estamos combinando a sua agenda. Então, desde aquela época, eu já sabia mais ou menos que ele viria. Eu já sabia, tanto que eu até convidei ele, eu falei assim, então eu vou prometer um churrasco para você. Aí, por isso que o Magno falou, olha, agora você paga esse churrasco. Entendi. Porque você prometeu. Mas, então, desde aquela época, eu sabia. Só que a confirmação veio
na quarta-feira e com esse absoluto segredo, né? Tem que ter essa questão de segurança, né? A vida você falando aqui, essa questão, né? O presidente falando que não sabia, aí o Magno já tinha acertado lá com a segurança. Tinha acabado de acertar? De acertar, e o Magno soube que o Bolsonaro vinha antes dele. É a vida do camarada. É a vida de um homem que não manda mais na sua própria rotina, na sua própria agenda, né? É isso. Mas do fato é o Brasil que demanda, né? O Brasil demanda, ele vai. E ele falou, ele tá como soldado. Botou na agenda, organizou tudo certinho, ele vai. Igual eu tinha falado com ele lá atrás sobre a questão da Expo Sul, da Feira do Mármore. Falou, eu não sei, porque tem que esperar ano que vem, fez a agenda, eu vou. Só que nessa agora, até no churrasco, né? Aí ele foi feito o convite para ele vir na Feira do Mármore de janeiro agora, a de Vitória, que vai ser final de janeiro. Aí o Magno brincou assim, não, janeiro você esquece que a gente está na praia. Aí eu falei assim, ué, Magno, então traz ele para a Feira do Mármore de Cachoeiro, que é em agosto, pô, não é em janeiro. Aí o Magno olhou assim, olhou pro presidente e falei, presidente, uma boa, você pode vir aí na Feira do Mármore em Cachoeiro de agosto. Aí o Bolsonaro falou assim, ué, se marcar eu vou. Não está marcado, não estou fazendo um furo de notícia, que a gente não sabe. Claro. Mas existe a possibilidade. Mas existe a possibilidade. E é um setor que de grande apoio. De grande apoio a ele, ao governo dele. E é um setor assim, importante para a região, tanto Cachoeiro como o sul do estado, por ser uma região, um setor que produz muito e que gera muito emprego. Acho que é importante você ter um ex-presidente que é muito ligado ao setor produtivo e que prestigiando, não os empresários, mas principalmente quem trabalha na área, né? E toda a região. Né? Deixa eu deixar uma pergunta aqui no intervalo comercial para você responder. Você vai para você é um possível candidato a... Quando eu falo, gente, possível candidato, porque o candidato, você pode falar que é candidato só depois... Da convenção do ano que vem. Exatamente. Só depois da convenção... homologado. Homologado. Até porque convenção, se não homologar também não adianta nada. Exatamente. Convenção homologou, aí pode falar que é candidato. Fora lá, é só pretenso candidato, tá? É um possível candidato. E aí você é um possível candidato, um pretenso candidato à Prefeitura de Cachoeiro. Como é que você vai com o seu discurso? Aquele bolsonarista, né? Aquele discurso... de direita, realmente, como é que você vai administrar isso? Você vai administrar na campanha? Como é que você vai administrar caso você venha ganhar a Prefeitura de Cachoeiro, caso você venha vencer a Prefeitura de Cachoeiro? Nós temos aí um governador que é do PSB, né, que concorreu com o Manato, o candidato Bolsonaro aqui do Santo. Como é que seria a sua campanha? Como é que seria o seu governo caso você venha vencer as eleições? Vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já. Segura aí. Vamos seguindo aqui com o nosso programa na nossa Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Hoje é dia de Júnior Correia aqui no programa, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova. Os produtos Cofrio você encontra nos melhores supermercados, mercearias, padarias e açougues do estado do Espírito Santo. Quando você leva Cofrio para casa, você leva qualidade. Cofrio, sabor a toda a prova. Júnior, ficou a pergunta aqui no ar antes do intervalo comercial. Antes da resposta, posso mandar um abraço para a dona Tereza do Piano. Ela é moradora lá do aeroporto antigo, né? Seu Piano, até lá no aeroporto tem uma página que fala da história do aeroporto, né? Aí o seu Piano, botaram uma foto do seu Piano com o acordeon dele. Já faleceu, obviamente, mas mandar um abraço para a dona Tereza, ela acompanha a gente direto. Bacana, dona Tereza, beijo grande, minha amiga. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí pela companhia. E como é que vai ser? Como é que vai ser a posição do Júnior candidato, e se caso venha vencer a eleição, o Júnior prefeito? Como é que vai ser? Eu faço essa pergunta porque a gente sai de uma campanha, de uma disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro. Tivemos essa disputa, inclusive, no campo ideológico. E aí, como é que é o Juninho dentro disso?
E uma eleição muito diferente, né? Cada eleição é um negócio é diferente. aquela coisa, né? Não é só o ano eleitoral, mas cada cargo você disputa de uma maneira diferente, Isso, né? exatamente. Você tem um discurso diferente, tem uma forma de posicionar diferente. O próprio eleitor tem comportamento na hora de votar diferente também. Isso aí. Diferente. Eu achei muito engraçado uma vez na Etílio Viváqua, o cara era, eu sou Bolsonaro, mas ele votou no Casagrande para governador. Aí ele votou para Senado no Eric Musso, aí ele votou para deputado estadual em alguém do PT e para deputado federal acho que ele ia votar em mim. Ele fez uma salada de fruta, sim. sabe? Então eu acho engraçado porque o eleitor faz isso, né? Faz isso, exatamente. Ele faz muito disso, né? Porque ainda mais a eleição geral que a maioria dos candidatos você não tem contato direto, então acaba que é o cara que às vezes você gosta, você ouviu falar, alguém pediu. Agora a eleição municipal não. Normalmente o vereador você conhece, o prefeito conhece um pouco menos, mas já ouviu falar no cara de alguma forma. Eu acho assim, eu acho que a política, ela está pegando agora essa característica, o eleitor está tendo essa característica, eu tenho percebido isso. O eleitor ele tem gostado mais e tem se atentado mais a político com posicionamento. Não sei se você tem percebido isso. Políticos que não têm muito posicionamento, que às vezes você faz uma pergunta, ele nunca tem uma opinião própria. Sabe aquele político que no passado... em cima do muro. Aquele político que no passado, você perguntava, você é a favor do aborto? Então, eu acho que algum... Depende. Depende. Cada caso é um caso. E até se dava bem lá atrás, porque agradava todos os públicos. Sim, Hoje em dia o povo não quer mais saber disso. Às vezes o cara respeita mais aquele que pensa diferente do que o que fica em cima do muro. Porque o que fica em cima do muro, você nunca sabe o que você faz. Às vezes você dá um voto às cegas. E o cara pode votar contra aquilo que você acredita. Então eu acho que hoje a política está tendo muito esse posicionamento. A política não, o eleitor está tendo muito esse posicionamento do político que tem posição. Basta ver, por exemplo, o resultado das últimas eleições, aqueles que tiveram uma expressão maior de voto. O deputado federal mais votado no estado foi o Helder Salomão, PT, petista. O segundo, o Gilvan, do PL. E é muito interessante essa questão do Helder, desculpe te cortar, mas é muito interessante a eleição do Helder. Nós estamos num estado onde o Bolsonaro é muito forte. É isso aí. E o mais votado foi do PT. Foi do PT. Né? Se a gente olhar, claro, toda a base do Bolsonaro foi mais votado que o PT, mas a figura do mais votado é do PT. E a segunda do PL. Então você vê, os mais votados são aqueles que tiveram mais posicionamento firme, consolidado, fixo ali. Eu estou falando isso porque eu acho assim que eu acho que o mercado político e alguns políticos ainda não entenderam isso. Ainda existe uma camada de políticos que talvez sejam aqueles políticos assim que ainda querem agradar todo mundo, então tentam se esconder atrás de uma carcaça do cara conciliador e do diálogo, mas que na verdade é a pessoa que não quer se expor. Então essa pessoa que não quer se expor, ela não quer mostrar aquilo que ela acredita, porque tem medo de um eleitorado muito grande que ela tinha, que não pensa igual ela, então ela acaba se escondendo e desqualifica aqueles que têm posicionamento. Falando do meu discurso, algumas pessoas me chamam de bolsonarista, me chamam de extrema-direita. Eu já falei aqui, eu sou conservador. Né? Se a pessoa me chama de bolsonarista porque eu apoiei Bolsonaro, beleza, não tem problema, eu apoiei Bolsonaro, estou no partido do presidente, continuo apoiando ele. Extrema-direita, eu acho que é mais uma ignorância, uma forma pejorativa de falar de mim. Né? Porque quando fala extrema-direita, se pensa... Em alguém extremista. Em um extremista, que é uma pessoa que é agressiva. Isso. E quem me conhece sabe que eu não sou assim. Muito pelo contrário, sabe que eu não sou muito do embate, do confronto. Eu sou mais do diálogo, da conciliação. Pode parecer que não, mas eu sou. Eu sou assim. Quem me conhece, a Câmara, por exemplo, quando eu cheguei, eles estavam todos arredios. Hoje o pessoal são meus amigos. O PT enfrentou esse problema ali atrás, quando tinha alguns setores do PT que eram realmente mais revolucionários. Revolucionários. Que era a linha revolucionária. Que aí era tido como extremistas. Tinha uma linha de pegar em arma e tomar poder. E aí aquela linha, que é a linha do Lula, do Castiglione, do João Cosa, essa linha que é uma linha moderada, sofria com aquilo porque também era colocada como extremista por conta daqueles... E aí o que acontece? Eu estou falando desse meu posicionamento porque
é inevitável que esse meu posicionamento hoje é aquilo que eu acredito. É o meu posicionamento, é aquilo que eu acredito enquanto ideal político, enquanto sociedade, enquanto vida, moral, ética, é o que eu acredito. Então, isso nunca vai sair de mim. Porque, claro, pode haver algum momento que eu mude de opinião por algum motivo, mas são ideias cristalizadas em mim. Em questão de aborto, em questão de propriedade privada, liberdade, em questão de moralidade, em questão de transparência, tudo isso é cristalizado em mim enquanto crença política. Agora, numa eleição para prefeito, vamos falar a verdade, você que está em casa, você sabe disso. O que coloca comida na sua mesa? É uma pauta ideológica ou é uma pauta pragmática? É óbvio que é a pauta pragmática. A pauta ideológica conduz a política, conduz a cidade, conduz o governo para permitir que venha comida na sua mesa. Mas a gente precisa de política efetiva para isso acontecer. A pessoa que precisa de remédio no posto, a pessoa que precisa de lazer no bairro, tudo isso não necessariamente tem a ver com uma pauta ideológica, mas dependendo do posicionamento ideológico, a pessoa vai ter ou não vai ter esse tipo de serviço. Então, assim, eu nunca vou negar o meu posicionamento de direita, o meu posicionamento conservador, mas eu vou falar daquilo que no dia a dia vai fazer a diferença para a vida das pessoas. E aí, você pega, por exemplo, semana passada, o governador do estado esteve aqui em Cachoeiro, falando de diálogo, falando que o empresariado tem que tomar cuidado com alguns candidatos que não dialogam. E ali no discurso dele, ele tentou fazer um discurso voltado para mim. Porque já é a terceira vez que ele vem em Cachoeiro e faz o mesmo discurso, no ambiente que eu esteja presente. Mas o engraçado é o seguinte, é que o mesmo governador que fala isso tem uma equipe dentro da prefeitura que não busca diálogo. E eu não estou falando diálogo apenas comigo, é comigo e com muitos outros vereadores, não tem diálogo. O diálogo é entre eles. É uma imposição. Eles decidem e impõem a vereadores, impõem a comunidade, impõem a líder de bairro, de associação, e querem falar que a gente não tem diálogo. E depende também de que tipo de diálogo, né? Se existe... Pois Quando eu estava conversando sobre a questão política regional com uns amigos ontem à noite, e eu falava dessa questão do que você vem fazendo, que eu estava falando, olha, existe alguém que está conversando com todo mundo, é a Juninho, pô. Então, diálogo que você está tendo com a sociedade. Porque assim... Né? Às vezes o diálogo com quem? Com um prefeito, com um governador, com um grupo político. Mas diálogo você tá tendo. É o que eu já questionei aqui, já falei aqui, Parraro. Falar que é diálogo e fazer uma reunião de comunicação de obras, isso não é diálogo. Você está comunicando, é um comunicado. Isso, exatamente. Diálogo é quando você... Fala o que você quer, escuta o que a pessoa quer falar e chega num ponto em comum. Isso, exatamente. Se não houver um ponto em comum, se não houver uma convergência, não é diálogo, é imposição. Sim. É uma ilusão de que está tendo um diálogo, mas é uma imposição de qualquer forma. Então, assim, poxa, é engraçado, porque a narrativa é feita de uma forma e as pessoas esquecem do passado. Eu me lembro que muita gente falava assim, nossa, nessa eleição agora teve vereador que falou assim, eu vou apoiar o Renato, porque quando o Vitor ganhou e era o Paulo Artung, não vinha nada de investimento para Cachoeiro. Mas por quê? Lembra lá em 2018, quando a bancada federal mandou 15 milhões para poder fazer a obra do Novo Brasília? Existe uma conversa de bastidores. E houve uma pressão do governo, não, houve uma pressão do PSB para que o Vitor não fizesse o aporte, justamente para poder não cair na conta do governador Paulo Artung. Então, veja... Foi aquela verba que Cachoeiro perdeu. Perdeu, 15 milhões. Isso, exatamente. Foi ali, toda orquestrada pelo PP na época, né? Marco Vicente, juntamente com Norma. Então, naquele momento, não eram aliados do Casagrande. Então, o Casagrande falou, não... segura, porque quando eu for governador eu mando dinheiro. E não pegou naquela época. Hoje a obra está mais de 50 milhões de reais. Uma obra de 15 foi para quase 50. Eu estou falando isso porque é o mesmo discurso de que não existe diálogo aqui, mas que não foi feito lá atrás efetivamente. E mais, se o governador Casagrande realmente ele quer... Lembrar, é bom lembrar que essa obra que está causando tanto... E uma obra importante, aí precisa reconhecer, mas o povo está sofrendo demais com essa obra. Ela já poderia ter sido acontecido lá atrás, já estava normal, todo mundo. Já poderia estar resolvida, né?
Semana passada eu fiquei muito preocupado. Eu fui no Bicho de Luxo, uma lojinha de negócio de cachorro que tem ali. Vende ração, cachorro, vende negócio, tudo que eu trouxe ali. E eu fui lá e o rapaz, que é o dono, falou: rapaz, eu mandei 2 meninas que dá banho em cachorro embora e mandei o meu motoboy embora, 3 pessoas. Eu falei: caramba, eu tomei um susto por conta dessa obra. Aqui em frente, que é uma loja de embalagem que tem ali, eu não lembro o nome, o camarada ali mandou 5. Então nós estamos falando de 8 pessoas que foram desempregadas em 2 estabelecimentos ali, só por conta do transtorno. Porque não consegue ter o fluxo e as pessoas pararem. Isso aí, exatamente. E aí eu fico pensando, o governador Casagrande ele tem que entender que se ele quer ser senador, igual dizem por aí, ele vai ter que renunciar ao mandato dele lá em 2026. Ou seja, o próximo prefeito de Cachoeiro vai ser prefeito de Cachoeiro com o governador Casagrande apenas em 2025. 2026 é outra história. É outra história. Já é outro governador. Já é outro governador. E depois de 2026, 2027, já é outro governador ainda. No caso, pode ser o mesmo que assuma, que é o Ricardo, mas de qualquer forma é outro governo. Mas de qualquer forma é outro governo. Porque o Ricardo, em tese, ele vai estar terminando o governo e depois ele vai começar a vida nova, ou outro governador, no caso Evaí ou qualquer outro. Muda equipe, muda, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu sempre sou do diálogo, eu acho que o diálogo é importante. O que não pode acontecer é essa falsa, essa hipocrisia, essa demagogia de falar de diálogo, mas não escutar de fato as bases, querer impor sobre o município, sobre as pessoas, a sua vontade própria. Eu acho assim, eu acho que cada um tem o seu espaço, todo mundo que quer lutar pelo bem de Cachoeiro, pelo bem do Espírito Santo, tem que ter o seu espaço e tem que ter a sua chance de poder fazer. Mas não pode querer usar de discurso, usar de narrativa. Diálogo é conversar, né? Falar e ouvir. Não é outro. Às vezes a gente acha que diálogo é eu falo e você escuta. E você aceita. E você aceita. Não é isso. Não é isso. Diálogo é conversar. Acabou o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer muito a sua vinda no programa. Obrigado. Valeu, Juninho. Juninho já mandou. Estamos dizendo que vou mandar O produtor está atrasado. O produtor tá igual o Valtemir, entendeu? Você esqueceu. Já mandou aqui. Obrigado, Juninho. Valeu, um abraço. Turma, fechando aqui na Rede Brasil de televisão. Um beijo para você. Fique com Deus e até lá. Até amanhã, se Deus quiser.